Boa tarde a todos e, antes de mais, os maiores parabéns àqueles que acabaram de receber os prémios. Uma sessão destas é sempre uma festa e é particularmente uma festa para aqueles que recebem os prémios pelo seu reconhecimento e, portanto, não posso deixar de os felicitar a eles, aos alunos deles, às instituições que os apoiaram nos últimos anos e, obviamente, às famílias, que são sempre uma parte particularmente importante destes processos de reconhecimento da atividade científica, que todos nós sabemos bem que depende muito daquilo que damos no dia-a-dia, não apenas nas horas de trabalho, mas em tudo que dedicamos a essa própria atividade. Antes de mais, esta sessão também é uma sessão de cultura científica e esta semana, como penso que sabem, é a Semana da Cultura Científica, como hoje aqui já foi dito, e penso que não pode haver expressão mais elevada do que é a valorização da cultura científica que uma sessão onde são entregues prémios científicos. E por isso mesmo eu, talvez de uma forma muito informal e breve, tentasse partilhar convosco algumas reflexões, antes de mais, sobre a cultura de avaliação e a valorização da excelência e do mérito científico. Depois, obviamente, gostaria também de partilhar alguns factos e, com isso, concluir com aquilo que acredito que são particulares desafios hoje em dia para todos nós, em particular para um ambiente universitário que pretendemos cada vez mais valorizador dessa cultura de excelência e de avaliação científica. Mas, começando pela própria cultura de avaliação, penso que aquilo que há numa sessão como esta é, sobretudo, a valorização do próprio processo do mérito e, obviamente, da cultura meritocrática que lhe está associada. E não posso deixar, mais uma vez, de referir não apenas o trabalho que tem sido feito nesta universidade, mas também do Banco Santander, uma particular palavra de reconhecimento e apreço. Penso que não apenas na área da cultura científica, mas também daquilo que é a promoção do espírito universitário. Hoje o Santander sabemos bem que apoia um leque muito diversificado de ações em quase todas as instituições de ensino superior português. Por um lado, no alargamento da base de recrutamento do ensino superior, e é bem conhecido o apoio que tem dado em Portugal nesse aspecto, e depois também no reforço do topo do sistema, naquilo que é a valorização científica do sistema universitário, quer através de cátedras e de prémios como este. Começa a ser também uma rotina vir às sessões de entrega de prémios do Santander, e mais do que dar um prémio, o mais difícil e mais importante é manter os prémios como uma rotina e algo que é feito com persistência e ano após ano, pois é exatamente de impregnarmos essa cultura, de considerarmos a cultura de avaliação como algo que está presente no dia-a-dia e não apenas pontualmente, que faz das nossas instituições cada vez melhores instituições. Não foi ainda aqui hoje referido, mas penso que não há prémios sem júris, e também uma palavra particular aos júris, porque esta cultura de avaliação só se faz com júris que o saibam ser, num contexto sempre além fronteiras, quer seja a fronteira dos departamentos ou das universidades e, obviamente, das regiões onde se inserem, e, portanto, quando falamos em atividade científica, falamos sobretudo a uma escala global, e por isso acredito que estes prémios também têm que ser compreendidos num âmbito cada vez de maior competitividade, mas também de colaboração desta universidade e dos seus docentes e investigadores com aqueles que fazem investigação noutros sítios do mundo. De facto, é através de prémios como estes que se pode valorizar a afirmação não apenas da atividade individual, mas das instituições como um coletivo que, obviamente, se afirmam numa sociedade cada vez mais competitiva, também em termos científicos. E se hoje acreditamos que a ciência é um valor ganho mesmo na sociedade portuguesa, sabemos que temos ainda um nível
de valorização dessa mesma ciência, que ainda tem muitas fragilidades e, por isso, estes prémios são importantes também para não apenas solidificar a cultura de avaliação dentro das próprias instituições, mas também para as valorizar num contexto cada vez mais global. Obviamente que todos hoje sabemos, quando falamos em prémios e em publicações científicas, este debate está muito associado a algo que é cada vez mais emergente e que veio certamente para ficar, que são as avaliações pela quantidade, os chamados rankings, que cada vez aparecem mais e irão aparecer mais. Dentro de muitos anos os rankings não tendem a desaparecer, cada vez tendem a solidificar-se, a instalar, e não há forma de evitar a comparação entre grupos, entre investigadores, entre centros, entre universidades, que não tenha uma parcela significativa de quantificar algumas dessas atividades. Mas também nunca nos podemos esquecer, e certamente neste âmbito não há nada como uma afirmação que é devida a Einstein, no princípio do século XX, em que ele diria qualquer coisa como: nem tudo o que pode ser medido conta, e nem tudo o que conta pode ser medido. E, de facto, o processo e a cultura de avaliação, que tem que ser diária, passa claramente e passará sempre por avaliações quantitativas de rankings, mas também passa certamente por uma avaliação contínua pelos pares, a avaliação pelos alunos, a avaliação pelos colegas, a avaliação pelos mestres. E essa cultura de avaliação é particularmente importante ser impregnada também em prémios como estes, e sei bem que este prémio está associado a júris em grande parte internacionais, que obviamente devem ter também matrizes de base quantitativa, mas que com certeza têm matrizes que vão para além do caráter de natureza quantitativo. E hoje sabemos bem que a qualidade, não só da atividade de investigação, mas das nossas instituições, merece com certeza análises quantitativas, mas vai muito para além desses indicadores de base quantitativa. E por isso a qualidade da avaliação, a cultura de mérito científico que se desenvolve em torno dessa própria qualidade, passa por uma panóplia de diferentes mecanismos, processos que estão, obviamente, no cerne dessa própria cultura de avaliação. E, mais uma vez, saber impregnar e valorizar essa cultura contínua de avaliação, diariamente, na sala de aula, no laboratório de investigação, nas conversas com os nossos colegas, na cultura científica, porque não podemos olhar para a ciência apenas como uma empresa tecnocrática. Há uma cultura científica na qual é óbvio que não pode ser senão centrada numa cultura de avaliação e de valorização da excelência científica. E quando olhamos um pouco para os factos, talvez isso seria o meu segundo ponto, o professor João Queiroz já aqui referiu, e penso que muitos de vós podem conhecer, foram esta semana divulgados, como é tipicamente em todos os meses de novembro, os resultados ao chamado Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico, que mais uma vez têm sobretudo uma natureza quantitativa, mas que esses números exprimem também aquilo que se faz e se pode valorizar da atividade científica em Portugal. E, de facto, a realidade que hoje acreditamos em que vivemos é uma realidade que é com certeza bastante diferente daquela há uns anos atrás e que, para além de algum orgulho que a todos aqueles que têm trabalhado em investigação pode dá-nos sobretudo muita responsabilidade. E com cada vez que fazemos mais investigação, também cada vez penso que nos temos que saber comparar mais com os outros e, portanto, sempre acreditar num espírito de alguma humildade para nos podermos comparar com os melhores e, por isso, ficarmos também cada vez mais melhores. Mas se algo que hoje temos a certeza é que os números sobre a atividade científica em Portugal obrigam-nos, certamente, a reconhecer que há uma competição crescente, sobretudo por recursos humanos. E enquanto há uns anos atrás tínhamos a desculpa
não estar nessa competição, hoje sabemos que Portugal está certamente, e as instituições científicas portuguesas estão certamente no centro de uma competição acrescida por recursos humanos, não apenas à escala europeia, mas a uma escala internacional. Sei que a Universidade faz 25 anos nos próximos meses. Penso que muitos que estão aqui nesta sala sabem que há 25 anos atrás, no final dos anos 80, quando entramos na União Europeia, despendia-se em Portugal cerca de 100 milhões de euros por ano em atividade de investigação, cerca de 85% dos quais no setor público e apenas 15% no setor privado. Esses números, até meados dos anos 90, até 1995, tinham crescido por cerca de 4. Em 1995, a despesa total em investigação era cerca de 460 milhões de euros. Mais que duplicou até cerca de 2005. Em 2005, o investimento era coisa com 1.200 milhões de euros e, na altura, sensivelmente, 70% no setor público, 30% no setor privado. Os dados para 2009 mostram, com referência há 25 anos atrás, na altura que esta universidade foi criada, um aumento de 28 vezes. Em 2009, a despesa total em investigação em Portugal foi de cerca de 2.800 milhões de euros, portanto 28 vezes superiores àquela que era em 1986 e mais do dobro daquela que era em 2005. Tendo ainda o facto quase inédito nos últimos 2 anos, em que o setor privado, e aqui também o Santander é uma das empresas que fortemente contribuem e que aparece no ranking das 100 empresas com mais atividade de investigação, também publicada pela primeira vez com detalhe este ano, e que sabemos que o setor privado agora investe 50% do total da despesa em investigação e desenvolvimento. É no setor do ensino superior e nas universidades em particular, onde estão a maior fatia dos investigadores, representando cerca de 61% do total de investigadores. E enquanto nós, há 25 anos atrás, quando esta universidade foi criada, trabalhavam em Portugal cerca de 5.000 investigadores, quando medidos em tempo integral, hoje, ou pelo menos com referência ao final de 2009, estão registados em Portugal cerca de 46.000 investigadores, mais uma vez medidos em tempo integral, associados, portanto, a 93.000 pessoas. E quando somamos os técnicos, isto chega a cerca de 105.000 pessoas que hoje trabalham diretamente na atividade científica e, como sabemos, com uma das maiores, se não a maior taxa de participação de mulheres, representando cerca de 44% no esforço global associado aos recursos humanos em investigação e desenvolvimento. Mas, mais uma vez, se olhar para estes 25 anos, nos com certeza enchem de algum orgulho face àquilo que foi o desenvolvimento da sociedade portuguesa, como eu diria, estes números requerem ser vistos com muito pragmatismo, certamente com alguma humildade, porque nos enchem com certeza de responsabilidade. E hoje, para jogarmos o campeonato das sociedades mais desenvolvidas, temos que perceber os desafios que advêm de acreditarmos que a ciência é um valor sério, não apenas na formação avançada e na formação superior, mas também um elemento central à cultura e às sociedades modernas, onde certamente nos podemos afirmar. Claramente que em épocas de particular restrição orçamental e quando somos diariamente bombardeados com questões, sobretudo, de política financeira e orçamental, que põe hoje Portugal num quadro europeu de particular asfixia quase, é ainda mais importante e mais